gente, tudo bem? Aquele abraço, sejam bem-vindos ao PodJor, podcast feito em parceria da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a ACESP, e o curso de jornalismo da ESPM, episódio número 2, temporada número 3, para não errar. Felipe Dorini, bem-vindo, tudo jóia? É a minha estreia Marcelo. Aqui, então hoje você vai me ajudar. Muito obrigado, Marcelo. Seja muito bem-vindo, então, também. Muito obrigado. É um prazer dividir a mesa e a apresentação com você aqui de um programa que vai ser muito especial. Afinal, nossa convidada começou lá na Fox Sports, hoje ela trabalha no Grupo Bandeirantes, e ela apresenta o apito final, junto com o Neto e com a Marília Ruiz. Seja muito bem-vinda, Lívia Nepomuceno. Muito obrigada, Felipe, Marcelo. Eu estou muito feliz com o convite, feliz de estar aqui com o amigo, com o Felipe. Estava devendo essa visita já tem um tempo aqui, não consegui vir na temporada passada. Estava ansiosa para bater esse papo aí, já que soube que o meu nome surgiu através da turma que estava aqui presente, pediram, muito feliz com o convite. Vamos para a resenha, que é disso que a gente gosta. Vamos embora. Né? Parceiro de Grupo Bandeirantes de Comunicação, muito feliz também de estar aqui nesse momento com você. Meu sonho era falar isso, cara, rostear podcast é maravilhoso. Ó, deixa o seu like, inscreva-se no canal, tá bom? Dedo no... Não é assim que vocês falam? Dedo no joia e tal. A gente que é de rádio vai acostumar com isso. Lívia, poxa, é muito... A maioria de nós aqui, né, quando a gente sonha em ser jornalista, a gente sonha em ser jornalista muito novo, muito jovem, né? E a maioria traça esse caminho já de cara, né? Você veio para o jornalismo. Conta para a galera como é que foi essa transição e esse momento de entrada, que não é fácil para a gente e não deve ser fácil também para quem vem de uma outra área, né? É engraçado porque, para mim, tudo foi muito tardio. Eu sempre gostei do esporte em geral, não só de assistir como praticar. Eu jogava vôlei, eu nadava, eu treinei jiu-jitsu no momento. Olha. Acordava domingo para assistir corrida com meu pai. Então, assim, o esporte sempre fez parte da minha vida. Disputar no colégio, seja profissional em Brasília, eu joguei na Força Olímpica, o vôlei. O esporte sempre fez parte da minha vida. Era importante ter esporte, era algo que me alimentava. Mas eu, quando mais nova, a minha vida foi direcionando ao mundo da moda. Eu fui modelo por muitos anos, eu fui Miss, mas nunca deixei de gostar da comunicação. Falar, me expressar, fosse no teatro, apresentação na escola, trabalho. Eu gostava dessa coisa do falar, de olhar assim no olhinho das pessoas, gostava de falar. E na minha última temporada de moda, eu estava na China. Uau! Estava na China, aí dá uma mesclada. Isso, eu estava na China, não deixava de acompanhar futebol, era aquela coisa, pai, você viu o jogo tal? Aquelas maluquices, eu já morando fora de casa. E apesar de ser muito do mundo, no quesito de gostar de viajar, de desbravar, e o mundo da moda me proporcionou isso, eu fui para a África, eu fui para a Grécia, eu fui para a Itália, fui para a China, eu conheci muitos lugares. Eu senti a falta de criar raízes. Sabe aquela coisa, a grama do vizinho é sempre mais verde? Os meus irmãos olhavam, nossa, a Lívia tá lá em Dubai. Eu olhava na internet e eu falava, pô, tá rolando aquele churrasquinho lá em casa de domingo. Sabe? Tipo assim, eu tava muito longe. Eu sou de Brasília. A minha família é carioca e eu sou de Brasília. E aí, depois dessa última temporada na China, sabe aquela coisa, eu preciso pensar no outro passo. Porque a vida de modelo é cansativa, você tem que estar muitas vezes no lugar certo, na hora certa. Um mês você trabalha muito, no outro mês você não trabalha tanto. Então, é uma vida que oscila muito. E eu já estava pensando, né, preciso mirar numa outra profissão. Aí, minha irmã, conversando com a minha irmã mais velha, Olivia, você gosta de se comunicar, você gosta do esporte. Muita gente não sabe, na época da escola, eu saía da escola e queria correr para casa para assistir Globo Esporte. Que legal. Porque vinha aquelas matérias do final de semana, final do Campeonato Carioca, o que aconteceu, as polêmicas, eu gostava daquelas matérias especiais. O difícil era explicar para as amigas que eu não ia ficar naquela resenha pós-aula, porque eu ia para casa ver Globo Esporte. Então tinha já essa... E talvez eu nem tivesse percebido na minha adolescência, mas depois, com o tempo, a vista vai clareando, né? E aí minha irmã falou, você sempre gostou de assistir os programas, você gosta de esporte, de futebol, por que você não vai fazer jornalismo? Eu falei, por que não? Mas eu não fiz. Os amigos do jornalismo, algumas pessoas que eu já conhecia, me desacreditaram de fazer jornalismo.
Não, hoje, para você exercer a função, não necessariamente você precisa ter o diploma do jornalismo. Então, assim, não Pode queima ter um DRT de cartucho, locução, você assim. pode... Exatamente. E eu conheci algumas pessoas na época do marketing do Corinthians. Aí eu falava, pô, o marketing do Corinthians estava bombando, né? O Luiz Paulo Rosenberg, na Sim, época, conduzia o marketing do Corinthians. Eu falei, não deixa de ser comunicação, né? E eu me formei em marketing. Me formei em marketing, só que o bichinho estava aqui. Ainda não é isso, né? Aí fui fazer curso de apresentação de TV e talk show, fui atrás de RT, fui me especializando depois. E aí foi assim que eu comecei a me encaminhar. Tarde, já com quase 30, eu entrei na faculdade tarde, porque eu vim de uma família muito simples, ou você trabalhava, ou você estudava, não tinha aquelas dificuldades da vida da maioria dos brasileiros, né? Eu falava, pai, vou fazer faculdade. Ele, tomara que seu dinheiro dê conta de pagar. Então era assim, aí eu fui trabalhar. Eu fui viver o mundo da moda, fui me realizar aí. E foi muito bom. E nisso, depois que eu fiz o último curso, eu falei, tá, agora eu preciso começar a distribuir currículo. Né? Não tem jornalista na família, não tem radialista na família. Não sei por onde começar. Sei como é. E aí prepara o material, prepara tudo e distribuir. Aí mandei para Band, mandei para ESPN, mandei para todo mundo. Aí mandava para os amigos manda para os amigos. E foi assim que eu entrei. Até a Fox me respondeu um e-mail. Que legal. E a gente que está começando essa carreira no jornalismo, a gente sabe como é importante ter alguém que conduz a gente. Com certeza. E numa entrevista para o UOL, você falou sobre o Flávio Gomes. Aham. Conta pra gente um pouco como é que é a sua relação com ele e quanto que ele te ajudou. Eu sempre gosto de falar do Flávio Gomes, porque assim, mesmo eu vindo de uma geração que já havia mais mulheres no jornalismo, muita coisa ainda é maquiada, né? Claro. Muita coisa ainda é maquiada. Ainda é hoje. Eu cheguei, meu primeiro trabalho foi em 2014, entrando na Fox, já estava melhor do que antes. Não quer dizer que estava bom, né? A gente ainda continua, ainda precisamos capinar muito, né, para melhorar, mas as meninas que estão chegando agora já encontram um caminho mais fácil, não mais fácil, menos agressivo, né? E eu comecei em 2014 e era ano de Copa. Era ano de Copa, então o olhinho brilhava e eu não tinha noção ainda do que era a televisão, do que poderia vir pela frente, do quão longe eu poderia ir. Sabe quando você está indo? As coisas estão acontecendo, eu estou indo, eu não tinha assimilado ainda a grandeza do que eu estava alcançando. A Fox era um canal que chegou com força, com profissionais que a gente admira, né? Também. Investimento grande. E eu senti depois, mas em determinados momentos era assim, por que eu tenho que estar no estúdio com ela? Tipo, o que a Mi está fazendo aqui? Assim, sem aumentar. Na tua frente. Perto. E o zum circula. Mas assim, por que ela? Imagina eu, fulano, tantos anos de carreira, vou ter que dividir estúdio com a modelo? A famosa bonita e burra, né? Sim. É assim. E o Flávio Gomes me acolheu. Eu fazia o Bom Dia Fox com ele. E eu, para tudo, se eu não sei, eu pergunto. Eu falei, Flavinho, eu sou mais crua do que sashimi. Falei, nunca fiz, não sei, quero aprender. E ele falou, você quer mesmo, grandona? Imagina, a Lívia é 1,76 m, o Flavinho, eu acho que é 1,20 m. Brincadeira. Flávio Gomes pequenininho, eu falei para ele, me ajuda, eu quero aprender. Ele falou, grandona, você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele, não, porque tem gente que fala que quer aprender, mas não está disposto a ouvir, a ser corrigido. Eu falei, não, eu quero. E foi assim durante a Copa inteira. Tinha dia que eu estava lá no alojamento que a Fox preparou, porque na época nós morávamos ainda em São Paulo e fomos para o Rio. Ele me ligava, grandona, você está em casa? Eu falei, tô, liga a televisão, põe aí no canal tal. Tá vendo o que a fulana está fazendo? Não faça isso, não repita isso, a seleção brasileira não é nossa. Porque a repórter em questão falava, a nossa seleção. Ele, não, a seleção não é nossa, é a seleção brasileira. Eu falei, tá, a cabeça tico-teco trabalhando. Aí no outro dia, estou no estúdio, alegria, Copa do Mundo, hoje tem Brasil, porque a nossa seleção brasileira vai a campo, aí o brilho ia sumindo. Aí quando tomar uma bronca. Aí quando entrava o link, eu virei para o Flavinho, eu disse a nossa seleção, ele, não, Lívia,
Só o fato de você ter guardado, Pensado, né? assimilado, é o caminho. E o Flavinho foi muito generoso comigo. Ele estendeu, ele não estava preocupado se eu tinha experiência, se eu não tinha, se era mulher, se não era. Ele literalmente estendeu a mão. Quando eu falei que queria aprender, ele viu que eu estava disposta e ele teve muito cuidado comigo. Desde quando surgia os bochichos, aquela coisa de corredor, ao me conduzir no ar. Você está ali na expectativa, ele é o cara que tem a experiência, vai vir o link, ele falava, olha, quando voltar o link, vai lá você e chama lá no telão. Eu, não, imagina, tipo, vai você, ele, não, confia em mim. Eu pego aqui, jogo para você. Ele foi generoso. Que legal. Então, assim, é É um importante, grande sim, a gente destacar, sempre lembrar dessas Aliás, é um pessoas cara que... para vir aqui. É, É um grande cara. bom Flávio de Gomes papo. um Flávio grande Gomes cara. foi muito parceiro, tem um carinho muito grande para legal. ele. Contar para Legal. você aqui. Liviane Pomuceno, certa vez, eu Ai, trabalho que na Band medo. News FM, Fábio França, nosso coordenador, me liga e fala o seguinte, Liviane Pomuceno vai comentar um jogo na Band News FM. Eu falei, poxa, legal. Achei que fosse comigo o jogo, mas não foi. Um jogo do Santos com Silva Júnior. Falei, vou assistir. YouTube da Band News FM, estourei lá na tela da minha casa. Lívia tá com um caderno desta grossura, comentando o jogo, mas ela trouxe muita coisa, né? Por que eu tô contando isso? Porque ela se prepara para fazer o que ela vai fazer. Como todos nós temos que se preparar para fazer qualquer coisa dentro do jornalismo. E para uma função que não era a função tradicional dela, no meio que não era o meio tradicional dela. Eu queria que você contasse para eles um pouco de como foi essa experiência lá, porque deve ter sido um desafio, talvez dos maiores, assim, que você já tenha passado, né? Acho que eu fiquei umas 2 noites, assim, sem dormir. Porque Imagino. eu tinha curiosidade do rádio. Eu acho que quem faz TV, quem está na comunicação, tem que passar pelo rádio. O que vocês fazem no rádio é surreal. Eu tive depois um período lá na Bandeirantes, tudo mais. Verdade, na RB, sim. Encanta, fui depois, né? Mas primeiro lá com vocês. Rádio encanta. Essa liberdade de você falar, de se comunicar, te permite um pouco mais até do que a TV. Mesmo a TV hoje já permitindo mais o rádio, é diferente. Fazer rádio o bichinho do rádio me picou. E É aí uma cachaça. o Denis falou, ó, você vai conversar com o Fábio, não sei o quê. Eu quero que você comente o jogo do Santos. Eu falei, você tá maluco? Eu falei, você tá maluco? Aí ele, não, vai ser legal, eu acho que é um bom caminho para você pensar. Eu falei, Denis, eu não quero ser comentarista. Tipo, nunca comentei um jogo, ainda mais na rádio. Quer dizer, eu tinha comentado na Fox, colocaram uma roubada, um final da Copa do Nordeste, uma equipe só de mulheres, que mistura tudo. É TV, é uma equipe só feminina e a Copa do Nordeste. Que se vocês acham que aqui somos apaixonados... Falei, gente, a Copa do Nordeste é outro patamar. A paixão da arquibancada lá é diferente. Então, lá foi um primeiro desafio. Aqui era a minha primeira vez, era rádio, era Libertadores, era o Santos. Eu chegando na Band, que você quer mostrar que você é versátil, mas assim, em nenhum momento eu tive a ambição de, tipo, chefe, olha, eu quero fazer rádio, eu quero ser comentarista. Não, eu queria fazer rádio. Mas eu topei. O Denis não precisou nem muito para me convencer, tá? Porque é difícil falar não. Depois que eu penso, eu falo, meu Deus, por que eu disse sim? Mas o sim já estava. Foi uma delícia. Assim, me preparei, e aí vem o que eu disse. Eu não sei, eu pergunto. Falei com a Juliana Amaoka, que eu acho incrível. Falei com a Aline, com as meninas que fazem rádio e fazem muito bem. Eu falei para elas, preciso de uma luz. Tipo, né, aquele assim que faz. E elas estavam me recebendo um colinho brilhando no olho, porque era a Lívia da Fox, e eu chegando na praia dela no rádio. Então foi muito legal. Foi gostoso. Eu recebi um retorno da torcida do Santos muito bacana, porque eles viram que eu me preparei, porque trazia uma curiosidade e tal. Tem aquela coisa acho que você tem que saber o que você quer ser. Tipo, eu topei. Foi bom, mas eu falei, olha, chega, obrigada. Porque eu sou consumidora. Eu consumo rádio, eu consumo futebol e eu sou chata. Eu sou aquela que está em casa corneto, o narrador, o comentarista, o jogador. Corneto, porque eu gosto de futebol. Então, assim, para eu ser comentarista, eu tenho que... Tá, que comentarista que eu vou ser? Qual é o meu perfil? Eu vou ser mais
mais falar da tática, eu vou trazer mais curiosidades, eu vou fazer a leitura do jogo, eu vou ser mais saudosista. Eu acho que você tem que ter um perfil. Comentar por comentar, é assim, tem um monte de gente comentando. E aí tem gente que comenta o que você está vendo. Aí você fala, tá, mas isso eu estou vendo. Não agride, não compromete a transmissão, mas assim, você também Faltou algo a mais. falta. E eu não sei fazer o por fazer. Então, assim, foi legal, foi muito gostoso. Mas aí eu aproveitei que foi gostoso e foi bom. Aí eu falei assim, obrigada, não preciso fazer de novo. E não fiz. E não fiz. E bom, a gente até falou um pouquinho ali no off sobre você ir pro comentário de jogo, enfim. E a gente também falou sobre o Neto. Aham. Que você trabalha com o Neto, essa personalidade que ele é. E você foi a primeira mulher a apresentar o Donos da Bola no lugar dele. Como Tem foi noção essa disso? experiência e como foi substituir essa energia do Neto? Pois é, quando eu tô há 3 anos na Band, eu tenho a sensação que eu tô há 10. Sim. A Band é uma casa muito legal de trabalhar. A Band me recebeu muito bem. E eu já fiz de tudo, do Jornal da Band a cobrir o Neto. E eu acho que substituir o Neto foi o maior desafio desses 3 anos. Não, assim, não tenho dúvida nenhuma, porque, primeiro, nenhuma mulher nunca tinha apresentado. O Neto é um cara que abre espaço para as mulheres, comentaristas, repórteres, ainda assim a frequência acaba sendo pouca por conta da rotina, o dia a dia, o que é o programa. E ele tá sempre lá, né? E ele está sempre lá. O Neto não se ausenta. E foi numa sucessão, sabe aquela coisa? Tinha que ser, o Neto tinha que operar e o Fernandinho estava de férias. O Fernandinho é quem substitui o Neto automaticamente. Então, assim, quem vai substituir? Eu estava recente lá, o Denis me acompanhava na Fox e tal, e me ligou e falou com as seguintes palavras: Lívia, tem um desafio para você. Teu chefe liga e fala que tem um desafio. Falei, vamos embora, não sei dizer não, gosto de desafio. Ele, ó, isso, você vai fazer os donos. Eu falei, ai. Por isso eu não esperava. Eu falei, é um desafio mesmo, porque o Neto, ele é o programa. Exato. Não, existe os donos da bola, tá? Mas o Neto, ele é o programa. E do Neto, todo mundo fica na expectativa, porque você não sabe o que vem do Neto. Então, quando você pensa, tá, vou fazer os donos da bola, um programa que te permite ter opinião, que permite ser você, mas é o Neto. O Neto é um show. E aí você pensa, se eu tentar reproduzir qualquer coisa parecida com o Neto, vai ser um fiasco, porque você consegue citar hoje um personagem que seja próximo ao Neto? Não existe nesse Não tem. mundo. Não tem. O Neto tem um público muito fiel a ele, literalmente fiel, né? É muito Corinthians, porque o programa é São Paulo. Então, e é um público masculino. Bacana, né? Eu falei, bom, e tem uma coisa que o que me ajudou, que eu entro no estúdio e eu me sinto muito confortável. Eu não paro para pensar. Às vezes, quando eu recebo uma mensagem de alguém, eu falo, caramba, fulano assistiu. Eu entro no estúdio, eu vou. Eu faço. Tipo, eu não paro para pensar, olha, o tanto de casa que eu vou atingir, quem vai assistir. Não Se a gente faço. pensar nisso, a gente não faz. Faço. Eu vou lá e entro e falo o que tem que fazer. E foi bom por conta disso. A equipe me acolheu muito bem do programa, me permitiu colocar minha personalidade, porque eu gosto de ser apresentadora, mas eu opino, eu questiono, eu gosto do debate, e os meninos proporcionam isso. Teve um debate muito legal lá com o Canhão, Sim. teve polêmica, numa semana de polêmica, que um jogador que era ex-Palmeiras atropelou. Então, teve tudo numa semana que eu pude mostrar quem eu era. Então, assim, no final eu saí muito feliz, porque a audiência foi boa. Teve 2 dias na semana que nós conseguimos até superar o jogo aberto. Uou! Na audiência. Eu fiquei, nossa, Em êxtase. feliz da vida. Eu não gosto de usar TP. Os meninos conversaram comigo e falaram, Lívia, você quer TP? Sem TP? Eu falei, não, vou só no ponto e você vai me orientando. E eles confiaram, né? Tipo, a roubada, né? O Cascão estava fora. Era o substituto do Cascão e eu sendo a terceira substituta. Uau. Então, assim, era tudo para dar M naquela semana. Conseguimos 2 audiências gigantes e, por muito tempo, o público dos donos da bola ia lá nas minhas redes. Volta, estamos com saudade, não sei o que. Eu falei, pronto. Então, foi muito legal. Que legal. Foi bom. Lívia Nepomuceno está com a gente aqui no Pod Jor. Para você que está chegando agora, deixa o like, não esquece. Que chique.
É muito bom, né? Tá ficando bom nisso. Tô ficando bom nisso, né? Leva jeito, garoto. Podcast da CESP, em conjunto com o curso de jornalismo aqui da ESPM. A Lívia está aqui com a gente. E, Lívia, hoje você tem outro lugar, né? Você saiu ali de estar ao lado do Milton Neves, de assumir um pouco aquele posto durante uma transição ali, o posto de apresentar o terceiro tempo, para ser ali uma comentarista de um programa que o Neto comanda, né? Junto com a Marília, com os convidados, sempre tem ali 3, 4, 5 pessoas. Como é que é mudar de lugar? Como é que é isso? É outro desafio. Se tem um lugar que estão me tirando da zona de conforto, é a Band. Porque eu sempre tive do outro lado, do comando, né? E o tempo que eu fiz o terceiro tempo com o Milton, por um bom período eu conduzia o programa para ele, né? Chegou um momento Isso. que eu conduzia para o Milton e tocava a bola para ele fazer os merchans, ele entrava na hora que ele queria fazer algum comentário, mas eu que dividia. Pergunta, chamava a matéria, eu achava engraçado que chegou o ponto do Milton falar assim, ele brincava comigo, ô menina, deixa eu chamar essa matéria. Eu falava, Milton, o programa é teu, né? O programa é teu, imagina, fica à vontade. Ele, não, então eu vou chamar. Mas chegamos a esse ponto, eu conduzia para o Milton. E aí eu brinco que os deuses estão guardando algo bom para mim, né? Que eu saio do Milton e venho para o Neto. Que são duas figuras gigantes de personalidade e que você tem que aprender, o Milton aprendi a domar. Né? Ninguém brigava com o Milton como eu colocava o Milton de vez em quando E ali ele no... reconhece isso. O Milton foi muito generoso comigo, uma figura também muito querida e onde ele vai, ele me enaltece, muito Me carinhoso. ajudou muito também, muito querido. Ele é. E aí, quando veio o apito, foi tudo muito diferente, né? Porque você sai da condução de um programa, você vira comentarista. Eu já tinha feito outros programas com o Neto, mas que eu dividia a apresentação com o Neto. E para o Neto também era novo, porque os donos da bola é São Paulo, o apito é nacional. Então, E ele tem que dividir ali mais, né? com quase O dono da bola é 20 muito anos, ele. Né? 20 anos, quase 20 anos de casa, só, se bobear ele tem 23, se não me engano. Ele estava tendo pela primeira vez a experiência de um programa nacional. Então, assim, é novo para todo mundo. A Marília está mais confortável, ela já é comentarista, tudo. O Neto tendo que se reinventar também, não Isso. deixa de ser, porque ele não Isso. pode falar só do Corinthians ou focar só no público em São Paulo. Tem que gerar assunto, agradar todas as praças. Só que o Neto também não usa TP, Neto. Mal se deixar, ele não usa nem o espelho do programa. Porque é o Neto. É o Neto. Então, assim, nos primeiros programas, eu cheguei em casa, eu demorava muito para dormir. Uma, porque você ainda vem o ao vivo te colocando uma adrenalina lá em cima, até você chegar em casa, relaxar. E eu chegava em casa assim, foi horrível. Meu trabalho tá não tá bom, me cobrando. Eu não sou comentarista. Então, assim, você não sabe o que vai vir do Neto, porque às vezes ele estava no estúdio e falava assim, não, hoje eu vou abrir o programa e vou direto no jogo. Aí quando abriu o programa, ele, não, porque a crise não sei aonde. E tá tudo bem, ele tem essa liberdade para isso, mas aquilo já me ativava as borboletas. Falei, nossa, mas a gente combinou que ele abriu o programa falando, por exemplo, de São Paulo e o que vem agora. Quando eu ia ver, a gente tá falando gaúcho. Então, assim, eu me cobro. Então, no início, eu demorei para conseguir chegar em casa e dormir. Cheguei a um tempo que eu tive que falar no chefe e falar assim, me ajuda? Aí ele que foi, eu falei, eu não estou confortável. Eu não estou, porque eu não vou, por mais que eu tenha opinião sobre o jogo, o jogador, aquele lance, eu não vou falar porque o 4-3-3, porque inverteu, não vou falar. Não é a Lívia. Falar ou explicar a tática, porque com 3 volantes ou sem volante. Não, tem um buraco enorme no meio de campo do Corinthians. Eu vou na minha linguagem. Tem um distanciamento, tem um espaço, eu não vou ficar. Então, me encontrar nessa situação demorou um pouco. Demorou um pouco. O pessoal, às vezes, não acha que a gente vai lá e faz, né? E acaba fazendo, mas... E eu chegava em casa, quando ia ver, chego em casa normalmente 1h, o programa acaba meia-noite. Você vai trocar de roupa, não sei o quê, chego em casa 1. Quando ia ver, eu ia dormir 3h30. Caraca. 4, para no outro dia estar fazendo bloco de esporte cedo no jornal. Então demorou. Tá mais confortável agora, mas eu ainda prefiro outra função. Ainda é mais confortável a outra função, porque eu apresento, mas eu não deixo de opinar. Fazer isso no terceiro tempo, quando eu cubro a Renata no jogo aberto.
Eu gosto do debate, mas você ter a bola, você saber o time tem um lance polêmico, tem isso, tem aquilo. Então, imagina, eu do outro lado, eu sabendo que nós estamos no espelho. E passamos daquele jogo sem falar daquilo. Mas não cabe mais a Lívia, porque eu não estou na condução do programa. Então, às vezes, eu saía do programa, conversava com o Miquelete. Poxa, Miquelete, esse jogo a gente não colocou a sonora do Rogério Ceni, aquele lance a gente não mostrou, é a polêmica da rodada e a gente não deu. Então, aquilo eu ia me castigando. Até a hora que eu entendi, falei assim, Lívia, não está mais contigo. A condução não é sua. Então, vai mostrar o que ele achar que tem que mostrar, vamos falar o que tem que falar e pau no gato, e vamos embora. Mas levou um tempo de, tipo, para entender, me colocar para cá, porque você quer o melhor para o programa, mesmo você estando do outro lado. Mas como eu distribuía no terceiro tempo, eu precisei de um processo aí para acalmar as borboletas. E, Lívia, ano passado o prêmio ACESP fez 40 anos e é um prêmio que valoriza muito o jornalista esportivo, ele premia os melhores do ano e você apresentou ao lado de um cara que te admira muito. E ele mandou um recadinho para você. Ah, sério? Vamos Que ver legal. aqui. Alô, pessoal, tudo bem? Prazer participar com todos vocês e mandar um beijo para minha amiga Lívia Nepomuceno e te fazer uma pergunta, Lívia. É cada vez mais comum, né, as mulheres no jornalismo esportivo, falando de esportes. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: o preconceito diminuiu ou ele continua muito grande na sua opinião? Ainda se ouve aquela coisa ridícula, tipo assim, vai lá lavar uma louça, vai pro tanque lavar uma roupa. Ainda tem muito disso? Ou o preconceito está diminuindo? Muito sucesso para você, um beijo, Lívia, e um abraço para todo mundo que está acompanhando. João Guilherme maravilhoso. Toca música. Toca música no Fox Sports. Era bom Monstro. demais. Monstro. Foi muito legal fazer o prêmio ao lado do João, justamente porque a gente já tem uma sinergia, né? Já se conhece, tem uma parceria. É outro personagem que é muito generoso também na conduta, quando você está dividindo o espaço ali. Generosidade e a ausência da vaidade é tão raro. É tão raro. E esse aí, assim como o Flávio Gomes, consegue deixar a vaidade de lado e não, vai lá, tipo, brilha, sabe? Te proporciona. Sobre a pergunta do João, eu não posso falar que não melhorou. Melhorou muito. Só que tem muita maquiagem ainda. Tem muita maquiagem. Tem microagressões. E muitas vezes as pessoas não se dão conta. E eu vou dar um exemplo de uma microagressão, por exemplo. Ainda na época da Fox, mas já mais para a reta final, tiveram as danças da cadeira, a reformulação dos programas, e hoje um personagem que é muito meu amigo, na época estava saindo do Expediente Futebol, que o João comandava, que era uma mesa com 6 homens, e foi para o programa da manhã, comigo. Então imagina, ele deixa uma mesa no horário nobre com 6 homens e vai para amanhã. Ele pensou, Ana Maria e Louro José, né? Acorda, menina! Pensou que nós íamos falar de culinária, né? Qualquer coisa, porque ele ficou agoniado, ficou ressentido. Nas primeiras reuniões você via que ele não estava feliz. E eu comentava com o diretor, falava, poxa, o programa é tão legal, né? Tão leve. Ele não quer, é nítido que ele não quer fazer. Calma, Lili, daqui a pouco tudo se encaixa e não sei o quê. E no Bom Dia Fox a gente tinha que literalmente rebolar, porque assim, a Casa da Libertadores, como era conhecida a Fox, fechava os estádios. Então as equipes iam até muito tarde da noite. Como que você vai colocar a equipe de reportagem, cinegrafista na rua de manhã? Foi aí que foi surgindo a videoselfie. Não foi naquela emissora grandona lá, o Fox Sports, que começou a preencher a tela com um telefone. E aí os repórteres iam, muitos na bronca, né? Porque, imagina, as equipes das outras emissoras, todo mundo com câmera e eles com celular. Fala, pessoal do Bom Dia Fox, estou aqui, não sei o quê. Então começamos. E aí na reunião tinha que explicar para ele, olha, a gente não... Eu não gosto desse telefone. Eu falei, mas o mundo hoje é telefone. Eu falei assim, você tem equipe de câmera? Tem horário? O pessoal fica no Maracanã até tarde. Não tem equipe, então é assim. Então ele já veio meio mastigado, o Calheiros. Calheiros, querido. Amo Calheiros.
E no início ele estava meio assim, ranzinzo. Passou um tempo, ele foi jantar com o João Guilherme e falou assim: estive com o João Guilherme ontem e falei de você. Eu falei, eu tive coragem, eu fiz a pergunta, eu falei, foi? E aí? Eu pensei, minha orelha tá aqui ainda, não, tipo, não caiu. E o Calheiros falou assim, não, o João perguntou como é que tava o programa. Eu falei, não, tá muito bom, tá legal, a Lívia tem uma energia muito bacana, ela assiste os jogos, ela é bem informada. Eu respirei, eu falei, que bom, bacana, aí saí. Parece um elogio. Eu vou voltar à frase. O programa tá bom, é bacana, ela assiste os jogos, ela é muito informada. Eu tô num canal que fala de futebol 24 horas. Eu fazia um programa ao vivo de segunda a sexta que ficava 3 horas no ar. Ele queria que eu assistisse o quê? Complicado, né? Mas não fala pra ninguém, não. Vamos fingir que só tá gente aqui. Tem muito colega. Aí eu Que não entro assiste. nisso, entro nisso. É mesmo? Ô, rapaz. Tem, aí eu entro nessa questão. Então, assim, para ele, ok, eu entendi que ele quis me elogiar. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono. Porra, eu faço um programa 3 horas ao vivo, vou assistir o quê? Saia Justa na GNT? Eu tô na casa da Libertadores, eu vou assistir o quê? Carrossel? Sabe? Eu vou assistir, a Fox tinha a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Libertadores, italiano, espanhol. Eu vou assistir o quê, meu príncipe? Para falar no dia seguinte. É a única coisa que você pode assistir, né? E assim, é o básico. É como se estivesse É o te chamando de básico. esforçadinha. Ela tá é assistindo. É esforçadinha. isso. Olha que dedicada. Ela assiste jogo. Katsu, porra, eu vou falar do que amanhã? Entendeu? Ela é dedicada. É isso. Olha como ela é esforçada. Sabe? Mas o que o nosso amigo aqui falou é uma verdade. E aí é onde eu deitava. Porque vários comentaristas, mas são homens, chegavam lá, o programa já acontecendo, tinha uns que começavam no primeiro bloco, uns que participavam no segundo. Chegava lá e ia fazer o quê? Resumo. Ia ler. Globoesporte.com. Aí pega, separa uma coisa, separa outra. Só que a Lívia tinha assistido o jogo. Na hora que o comentarista começava a falar, coleguinha não assistiu. E eu sempre deixei claro, falei, eu não vou ficar aqui só para ler mensagem de Twitter, não. Eu quero ir para resenha. Tipo, eu quero aproveitar o espaço. E aí eu deitava neles. Não, você ia na maldade? Não. Mas eu ia deixar a opinião, porque se você não tem opinião, a opinião do comentarista vira sua. E eu assisti o jogo. Mas às vezes o comentarista que você via que não tinha assistido, aquele lance, eu falei, não, mas espera aí. Aconteceu isso, isso, isso. Não, porque... Tá tudo bem. Então, assim, melhorou muito, mas as microagressões ainda existem. E são nessas que parece que sutis, mas não são sutis, sabe? E é constante. As meninas que hoje estão chegando, que bom que estão chegando com espaço, uma estrada mais asfaltada. Mas engana-se, tá? Que não tem. A mulher tem que estar provando todo dia. Todo dia. O seu erro ganha uma proporção muito maior do que um erro do homem. Copa do Mundo. Um coleguinha, o Giroud não fazia gol. Giroud, como que o Giroud não faz gol? O Giroud não faz gol. Teve o jogo da França, só que o Giroud não jogou naquele jogo. E uma mesa só com meninos. Porque o Giroud, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí eu fui e mandei uma mensagem pro Switch. Eu falei, gente, alguém avisa que o Giroud não jogou hoje. Só isso. Só isso. Só isso. Eles estavam tão no automático, porque ele não fez gol em 1, não fez 2, não fez 3, e a França avançando, e tipo assim, vamos falar qual é o assunto da França hoje? O Giroud não faz gol. O Giroud não tinha jogado. Coleguinha estava no outro dia na mesa? Estava outro dia na mesa. Se fosse uma mulher, estaria? Não sei. Se fosse uma mulher, provavelmente um erro desse tamanho colocaria um homem do lado. Sim. Colocaria um homem do lado. Então, assim, na Copa eu fiz muita coisa e conduzi eu sozinha. Era um leão por dia, porque eu não queria um homem do meu lado. Não por não ter,
Porque na ocasião, se colocassem, era justamente para me dar essa o base, o lastro, essa proteção. Então era, eu não posso errar, eu não posso errar. Consegui, acabei a Copa. O João, o Flávio Gomes, os meninos estavam todos na Rússia, me mandaram várias mensagens legais, mas é isso. Do tipo, é um leão por dia. Para trabalhar para não ter um homem do lado, não porque você não quisesse ter um amigo para tabelar. Eu não queria para, tipo, olha, se é bonitinha falar alguma besteira. O cara que corrige. É muito subliminar, né? Lívia, como é que você lida com rede social, né? Porque quando eu narro um gol com 2 segundos a menos pro Santos e 3 a mais pro Palmeiras, que seja, o pessoal vai me cornetar, vai cornetar a narração, mas ele não vai me dizer que eu sou careca, que eu uso óculos, que eu sou meio cheinho. Eles não vão me agredir nesses pontos. Eles vão agredir o trabalho. Sim. E com vocês não é assim. Eles agridem tudo. E às vezes menos o trabalho. Né? Como é que você lida com isso para que isso não te machuque a ponto de você não conseguir trabalhar? Eu demorei para sofrer com as redes sociais. Talvez porque antes eu colocasse menos opinião. Dava opinião, mas talvez não com tanta ênfase. Eu conduzia, eu perguntava. Então eu passava muito bem. Passava muito bem pelas redes. E ainda assim, sempre tendo um cuidado com as minhas redes, porque você tem que ter cuidado com as redes, com o figurino, para você fazer o pacote completo. Eu nunca quis ser conhecida como a gostosa da Band. Tá vendo aquela apresentadora lá? É a gostosa da Band, que é o que se escuta. Então, assim, se você coloca uma calça branca, você coloca um vestido, não tão preocupada com o que você está falando. Nossa, ela ficou gostosa com a calça branca. Então, assim, você se preocupa com o figurino. Uma foto na praia. Você vai pra praia. Qual é o seu traje na praia? Sunga. Qual é o seu traje na praia? Seja horroroso. O que eu tenho que usar? Um biquíni? Claro. Qual o problema de se postar uma foto na praia de biquíni? Eu não Nenhum. posto. Eu passei a postar da cintura para cima. Para ter um registro na praia. Você está de férias, você passa um mês na Com praia, seu filho. 20 dias, você está com seu filho, mas você não pode postar porque ainda fazem um julgamento da figura, né, das redes sociais e a apresentadora. Tem muitas meninas que estão conseguindo se libertar. Estão postando e acho ótimo. Eu ainda tenho essa trava. Do tipo, não posto. E aí eu comecei a dar mais opinião, com mais firmeza, assuntos mais polêmicos. Aí começa a vir. Aí vem, lavar sua louça, sua ridícula, vai procurar o que fazer. Essa aí deve estar saindo com algum chefe. Todo tipo de baixaria. Clichê, né? Dá até preguiça. Mas assim, eu levava bem. Levava bem. Até o dia que eu sofri o hater porque eu falei sobre Abel Ferreira. Da forma que ele sentava, verdade. Da Sim. forma que ele sentava, que ele falou que não sabia, nunca tinha ouvido falar tanto sobre xenofobia e tal. E os palmeirenses ali em questão, eles se apegaram só quando eu falei da postura, que eu falava da postura dele como um todo. Poxa, do Brasil falo mal eu, que moro aqui, que sou brasileira, você, ou o nosso país é um país cheio de problemas, mas é nosso ainda, né? Você está vindo aqui, está faturando, está milionário, o mérito do trabalho dele, da competência dele, é um cara muito competente, mas é muito fácil você vir viver uma vida maravilhosa aqui e apontar só problema. Ninguém está forçando ele a estar aqui. E aquele dia, de fato, o Abel estava muito descompensado. Sim. Ele é um cara que fica nervoso, tá? Mas aquele dia em questão, eu nunca tinha visto o Abel, parecia que estava sentado num bar. Estava lá, todo torto, e de uma forma, tratando como profissionais. E levando a marca do clube. Né? Entendeu? Eu Porta-voz do nunca clube. tinha visto o Abel daquele jeito. E aí, os palmeirenses não precisam concordar ou não. Eles criaram uma santidade. O Abel virou uma igrejinha ali. Não podem falar mal do Abel. E aí que eu comecei a me colocar no lugar das pessoas que sofrem o hater de verdade, né? Porque eu ouvi uma coisa ou outra, gostosa, vai lavar louça, vai... Ignorava, conseguia ignorar. Nesse dia, no dia seguinte, eu abri meu Instagram, 20 mil mensagens. Bugou meu telefone. O telefone bugou.
Você não tá entendendo. Travou. Falei, gente, aí começava a mandar coisa no WhatsApp, o Twitter. E aí eu dei uma assustada. Porque, assim, foi do nível mais baixo que você puder. Tiver na rua, eu te estudo, sua vadia. Nesse nível. Caraca. Você chegou aí à Nesse nível. frente com algum deles, não? Separei vários. E recebi apoio de vários amigos, advogados. Lívia, você quiser, vamos. É uma briga longa, dá trabalho, mas assim, nesse nível. E aí comentaram na foto com o meu filho. Falei, não, cara, não vai dar certo. E nesse dia eu comecei a responder. O negócio tira tanto você do seu eixo que eu comecei a responder naquele nível. Ah, porque eles mandavam? Porque você não senta, não sei aonde, sua isso, sua aquilo. Eu falei, seu isso, seu aquilo. Eu falei, opa. Aí veio um momento de lucidez, eu falei, não. Tipo, eu não posso. Mas eu estava respondendo no mesmo nível deles. Imagina. Uau. Você não tá entendendo a Lívia possuída. Esse rosto angelical, não consigo imaginar. Pois é, quem me conhece fala que a Lívia é torcedora, essa delicadeza aqui vira um monstro na arquibancada. Só não tá entendendo o ser que eu me transformo na hora de torcer. Mas tudo bem. E aí um amigo meu falou, não, para de responder, pelo amor de Deus, bloqueia, calma. Aí eu bloqueei os comentários, respirei, e o negócio assim durou 1, 2, 3. Falei, caramba, tipo, me esquece, sabe? Seu time já jogou de novo. Depois ele respondeu na Passou. coletiva. Ele né? ficou, mandou recado ele ficou pra 3 você, né? domingos. Aí você vê que sentiu o golpe. Ele ficou 3 domingos. Não, minha postura tá correta e tal. Eu falei, sentiu? Por quê? Passou, filho. E aí vem aquela coisa, ele sabe fazer cortina de fumaça, ele joga pro pessoal, ele não entende a responsabilidade dele, porque o que eu sofri na internet, ele continua alimentando. Sim. 3 domingos seguidos. Ah, o Everton, arruma a postura aí, né? Porque senão vão comentar da sua postura. E o pessoal não se apegou no que ele falou. Ah, nunca eu tinha ouvido tanto sobre xenofobia como no Brasil, preconceito como no Brasil. E eu falei, saia da sua bolha, vá a Portugal e veja o que os brasileiros sofrem lá. Mas como ele virou essa santidade, se apegaram só à postura. Que era a postura como um todo, não necessariamente só a postura, a forma de sentar. Enfim, mas ali eu assustei com a internet. Porque foi muito pesado e eu poderia postar assim, um prato de comida. Ah, você está sentada da postura correta, ô princesinha, para poder comer a comida? Ah, postei uma viagem. Eles levaram um tempo para me esquecer. E ali eu entendi que o negócio é pesado, sabe? A internet foi a primeira vez que eu me assustei com a internet. Porque antes era aquela baixaria, aquela escrotidão que, infelizmente, a gente se acostuma. Vai lavar uma louça, não sei o quê. Você acostuma. É quase que um bom dia. Tipo, e ainda assim eu recebia pouco. Esse do caso do Palmeiras me assustou. Eu deixei de ir no estádio. Eu sempre que posso, eu estava falando com os meninos ali fora, né? Eu vou na Arena Corinthians, eu vou no Morumbi, independente do meu time estar jogando. Eu gosto de ir pro estádio. Ver jogo no estádio é diferente. E eu fiquei quase que 6 jogos, assim, sem ir pro Allianz Parque. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Aí você vê que muda. Eu consegui reverter alguns palmeirenses na época, alguns que eu respondi com mais calma. Você já parou para pensar que eu sou paga para dar opinião? Que eu não ofendi a pessoa, e não sei o quê, não. Falei, quantas vezes eu enalteço a Abel, mas não importa, você enalteceu. Antes você tinha que ter meio que fazer um carinho no Abel para fazer uma crítica. O Abel é um cara maravilhoso, o Abel é um baita técnico, vitorioso, mas hoje ele errou. Tinha que começar com um elogio para depois fazer a crítica. Eu falei, não, gente, o Abel erra. Eu erro, você erra, todo mundo erra. E tá tudo bem. Para ele nem sempre, ele precisa, né? Ele tem uma dificuldade do digerir. Mas eu fiquei sem ir no estádio um tempo. Com medo disso. Eu tenho uma teoria sobre isso, rapidinho. Né? Eu acho que quando isso acontece muito com vocês em outros campos, mas acontece também com a gente, né? Que narra e tal. Quando a gente faz uma crítica, a gente desperta em muita gente o prazer do ódio. O ódio tem uma serotonina, tem uma dopamina ali. Que quando você atinge o time dele, ou o técnico dele, ou o jogador dele, não sei o quê, você
tem aquele masoquismo de falar, agora eu vou lá e vou E sabe Eu vou alfinetar aquele cara. E aquilo desperta um prazer na pessoa, por isso que ela faz. E precisa ser estudado a internet. Porque É. um outro, quando eu respondi, falava assim, nossa, você me respondeu. Nossa, eu sou seu fã, nunca imaginei que eu ia te responder, que você fosse me responder. Mas eu falei, ele é meu fã. Ele Acabou falou de... isso. Imagina se não fosse. 3 litros de suco de caju, mandou catar lá no raio que o parta, xingou a 5ª geração da minha família. Eu sou seu fã. Eu nunca imaginei que você fosse... Eu falei, pô, que atenção. É um monte Tem uma de série gente de- carente que quer atenção, que vira valentão, e eles acham que realmente a gente nunca vai ver ou responder. A gente não deveria. Você já respondeu algum? Já, Já. muitos. Tem muitos. hora que Hoje não dá. menos, mas já fiz. O que diferencia você para um dos meninos que estão aqui assistindo? Tipo, você fica triste, você fica feliz, você tem sentimento. muito. Por que que você vai olhar aquilo e falar assim, incomoda, É. é chato, mas foi o dia que eu assustei. Isso daí, deixei de opinar. Claro que não. Não, você é braba. E você veio falando sobre uma violência contra a mulher, mas uma violência virtual. E recentemente a gente teve 2 condenações por violência sexual. E para você, qual que é a importância de aumentar esse debate, tanto dentro do esporte quanto fora do esporte? O que você acha do que a Leila falou na CBF, o posicionamento de todo mundo lá dentro? A Leila foi grandona. Foi. A Leila pode errar em muita coisa, tem duplo interesse ali, Crefisa, Palmeiras, né? O conflito de interesses, no caso. Mas a Leila é muito necessária. Também acho. A Leila é muito necessária. O esporte, o futebol em questão que nós estamos falando, acho que precisa entender, as pessoas precisam entender que o esporte não é um universo paralelo à sociedade. Apesar de tratarem assim. Ai, tacaram bomba no ônibus do Bahia, o jogador por 1,5 cm não perdeu a vida. Ah, não, mas o time adversário vai ficar 8 jogos sem receber torcida. O vagabundo no 9º jogo vai estar na arquibancada. E por que que não vão punir o CPF daquele torcedor? O pessoal fala, não, é torcedor. É torcedor. Tem várias modalidades de torcedor. Claro. Tem torcedor bandido, tem o torcedor coxinha. Tem jornalista bandido, tem, como tem tem comerciante tudo, bandido. Tem tudo. É isso. Não deixa de ser torcedor. É É isso. bandido, mas é torcedor. Quando é que vão punir o CPF? Então, o esporte parece que vive um universo paralelo. No domingo, o Neto, que é muito necessário também, você pode não concordar em muita coisa, mas ele fala o que tem que ser dito. Sim. Ele fala. E tem que falar, porque o Neto é um canhão. Ele tem uma audiência, um alcance enorme, ele tem que falar, e que bom que ele fala. No domingo, ele abriu o programa falando sobre o caso da Marielle, ele falou sobre Daniel Alves, ele falou sobre Robinho, deu espaço para que eu pudesse falar, deu espaço para Marília falar, e eu postei um trecho na internet. Se você olhar a quantidade de comentário, esse é programa de esporte, pelo amor de Deus, não sabia que você era lacradora, para de mimimi. Nós estamos falando de 2 casos de estupro, agressão sexual contra a mulher e 2 atletas. Sim. Ainda assim, estamos dentro do esporte. São 2 atletas mundialmente reconhecidos. Esse programa se perdeu. Vocês têm... cala a boca, fala de esporte. Eu estou aqui para ouvir sobre futebol. É isso que nós ouvimos, que eu li. A maioria dos comentários foram esses. Então, assim, a Leila foi muito grandona. Eu não aguento mais nota de repúdio da CBF. Acho uma piada, eu prefiro que nem solte. Sabe aquele Ctrl-C, Ctrl-V? A CBF é recordista de nota de repúdio. Já tem lá uma gavetinha de nota de repúdio para racismo, para... A pasta no Aí Windows. depois eles vão andar com uma faixinha. Diga não ao racismo. O que você está fazendo para que não aconteça de fato? Você está O aprendendo que você está fazendo na Espanha o jogando? preconceituoso? Exato. Ninguém pensou que estão levando a seleção brasileira para o palco dos racistas. Exatamente. Então, assim, tem que falar. Tem que falar. O esporte não é um universo paralelo à sociedade. Tem que falar, tem que mostrar, tem que incomodar. E aí, muitas vezes falam, as meninas, nós queremos ouvir vocês. Eu sei o que é ser mulher. Isso. Desde que eu nasci, minha mãe fala para tomar cuidado na rua, a roupa que sai, não andar no escuro. Se eu estou andando sozinha, eu ando mais afastada do muro, ando mais para o meio da rua. Eu sei o que é ser mulher.
Eu quero ouvir vocês, homens. Como que vocês estão vendo? Como vocês entendem? Os cuidados que eu tenho que ter na rua. Eu já passei por diversas situações dentro do ônibus, no trabalho. Eu sei o que é ser mulher. E é desconfortável pra gente. Você acha que quando vem uma notícia dessa, quando você escuta os áudios do Robinho, Nossa. que já é um exercício enorme, ter que ouvir os áudios do Robinho. Eu sou mulher. Eu me coloco no lugar da menina. Claro. Eu me coloco. Eu quero ouvir vocês, homens, falando. Porque a cultura do estupro eu já sei o que é. E a mulher, hoje, continua assim. Se ela não tiver uma imagem... Tem mulher sacana também, né? Todo mundo fala que é ser humano. Ser humano. Perfeito. Mas a mulher tem que... Imagina, a vítima do Daniel Alves. Ela não pode... ela tem que reviver o que ela passou naquela noite. No depoimento dela, ela tem que reviver. E você, quando vai para uma delegacia, a maioria das pessoas são homens. Você tem que ter coragem de falar. Você tem que fechar o olho e reviver o que você passou e você não pode entrar em contradição. Olha lá, ela aqui, ela falou isso, ela falou aquilo. Ela sofreu uma agressão, ela foi abusada, ela sofreu um trauma que leva para a vida inteira e ela não pode errar no depoimento dela. E aí tem que rezar para ter uma câmera, para ter alguém ter visto, porque ela precisa de provas, porque normalmente a mulher é a louca. É a louca, imagina, ela quer se aproveitar do Daniel Alves. O cara é milionário, sabia que era jogador de futebol. Todo mundo tem que conhecer jogador de futebol, né? Aí fala assim, mas não conhece Daniel Alves? O que ela estava fazendo naquela festa? Que ela tá... Exatamente. Então, assim, a mulher tem que estar sempre provando. E aí ela tem que reviver aquilo várias vezes, porque não foi só um depoimento. Não foi só um momento que ela teve que ir na delegacia. Ela tem que reviver o trauma. Então, assim, a Leila foi grandona. É muito necessário. Então, sempre para vocês entenderem um pouco o que é ser mulher e o que é ser mulher no ambiente do futebol, entendeu? Não é fácil. Não é fácil. E aí você achar que você não pode falar do Robinho? Como não posso falar do Robinho? Graças a Deus, o Daniel Alves fez algo que prestasse. Porque o barulho na Espanha foi tão grande, pela postura que a justiça estava tratando, que respingou aqui. Na minha visão, o Robinho, que bom que entrou nessa, porque assim, o barulho do Daniel Alves foi muito forte. Sim. A forma que a justiça espanhola estava conduzindo... Sim, e a repercussão. Eu acho que ele ia estar jogando futebol até agora. Estaria. Então, assim, tem que falar... Como outros estão. Como outros estão. O que eu cobrei no programa de domingo, eu falei, foram 8. A gente está falando só do Robinho. Tem mais 7 aí. Inacreditável. Né? Tem mais 7. Imagina? É difícil. Lívia, deixa eu botar um pouco de leveza nesse papo aqui. Vamos. Que a gente olha para você no ainda, vídeo né? E a gente olha para você e vê a palavra controle quando você tá no ar. A gente não consegue imaginar você tendo um ataque de riso, você... Até em discussões, em embates, você não sai do salto, né? Você teve um embate com o Luxemburgo no apito final, que ficou marcado, mas você manteve ali, né? Não é fácil discutir com o Luxemburgo. Deixei o professor. Me conta, se já aconteceu alguma coisa com você no ar que te deixou perto de perder o controle? Ou alguma coisa inusitada que aconteceu? Enfim, conta aí. Bom, leveza um pouco. No Fox Sports, estava eu, Calheiros, fazendo o Bom Dia Fox, e entra a Nadine Bastos. Ela era comentarista de arbitragem, ela entrou no cantinho e estava esperando a vez dela. Na hora que ela sentou no cantinho para esperar, ela foi com tudo e ela caiu. Meu Deus. Nós estávamos falando do Boca e River, e aquela coisa que eu te falei, que mulher faz tudo, eu tô aqui na ponta da cadeira, tô vendo a Nadine ali, tô ouvindo o Paulo Lima aqui, o Calheiros, eu vi a Nadine caindo. E uma polêmica, porque o pau quebrou no jogo. O Calheiros, a Nadine caiu, o Calheiros estava falando, eu tô aqui, o Calheiros, não é, Lívia? Eu, E aquele riso ao Calheiros, Lívia? Eu falei, Aí ele, tá tudo bem, eu falei, vou ter que assumir essa porra. Você pode falar palavrão? Vou ter que assumir essa porra aqui. Eu falei, desculpa, gente, a apresentadora não tá maluca, eu não tô rindo da confusão que aconteceu no jogo. Falei, nossa comentarista está chegando no estúdio. Eu falei, a Nadine Bastos caiu.
Mas aí eu soltei aquela risada que eu não conseguia parar. O Paulo Lima falando do River, não sei o quê. Eu do nada, eu assim pro Paulo, ele, Lívia, eu falei, vai passar. Ela fica assim, vai passar. Mas eu chorava, tipo, eu falei, Calheiro, eu não tenho condições, fala o que você quiser. E eu assumi. Porque assim, não era normal. O Calheiro disse, né, Lívia? Tipo, não fala comigo. Ele, né, Lívia? Tipo, vai, não, tipo, eu não consigo, não vai. E aí, essa foi uma crise de riso terrível. Teve outra que o VT, a matéria, foi interrompida, deu um problema. E não sei o que aconteceu, que entrou um rock and roll no meu ponto. Então, assim, tava passando a matéria. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem um rock aqui pesado no meu ouvido. No que eu fiz, assim, tem um rock. Voltou. Eu tenho a foto, eu tenho essa foto que eu tô assim, no meio da volta, eu tenho rock. Gente, tivemos um probleminha aí, 2, na verdade. Eu tô ouvindo rock and roll aqui. E a matéria, vocês tem que assumir. E isso eu peguei muito com o Calheiros. O Calheiros é muito bom nisso. E era do Bebê à Fonte, né? E eu vi o Calheiros fazendo o link. Ele conduzia numa forma, desenrolava e falava, eu brincava com ele. Eu falava assim, quando eu crescer eu vou ser assim. Ele fazia aquilo muito bem. E eu, quando tinha esses erros, essas coisas, no início eu ainda dava uma... Não, normaliza, sabe? Traz o público para perto. Acontece, não deveria, mas acontece. Você vai errar, você vai rir. Então, assim, eu fui levando com mais leveza. Na Olimpíada, nós tivemos um momento de chamar os pais dos atletas. A Fox fez um estúdio lindo. Branco, cheio de curva, branco, com degrau, com curvas. Muita armadilha. Vem o pai do Majudoca, ele cata o cavaco. Ele não viu o degrau. Meu Deus. Ele saiu catando o cavaco, meteu a cara na cadeira. Falei comigo, não. Eu de novo, não. Tipo, então assim, tipo, você acode a pessoa, já é uma pessoa que não está acostumada com a TV, porque era o pai do atleta, e você tá dando... Ao vivo. Ao vivo. Ao vivaço. Bonito. Que delícia. Catando cavaco. Essas 3 foram de risadas. Uma que eu quase saí da linha no debate com Edmundo e Milton Neves. Olha. Aquele dia, e o pior de tudo, que o Milton gostou. Ele gosta. Ele gosta, né? Ele o Milton gosta Ele gosta do da fervo. polêmica. Gosta do fervo. Flamengo e Vasco, e eles falando, foi pênalti. Foi pênalti. O Milton. Marília Ruiz, a Marília, acho que foi pênalti. Edmundo, não, isso é pênalti, por conta disso, não sei o quê. Lívia Nepomuceno, eu falei, eu acho que não foi pênalti. Você tá cega, você não pode errar assim, Milton, você é maravilhosa. Eu falei, Milton, essa imagem para mim não é conclusiva. Por essa imagem, não foi pênalti. Ah, você não pode errar, e ficou instigando. Aí nisso o Edmundo entra. Lívia, você não pode ser clubista desse jeito, você não pode deixar o coração falar mais alto. Eu falei, Edmundo, aí ali eu já tava... Falei, porra, primeiro que eu não fico falando no ar o time. Aí me chamou de clubista. Eu falei, Edmundo, você deu sua opinião? Pra você é pênalti? Pra mim, não. Agora, se você responde com o coração, aí eu já tava... Eu falei, se você responde com o coração, aí é uma questão sua. Aqui eu sou muito profissional. Aí o Milton catou, né? Você tá ficando nervosa? Você não pode errar desse jeito. Não sei o que. Eu falei, Milton, você... e aí eu fui, nesse dia eu fui. Eu falei, Milton, você pediu minha opinião? Minha opinião é essa. Não foi pênalti. Grossa que era um cavalo, né? Você pediu minha opinião, a minha opinião é essa. Se você me trouxer outra imagem, eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião. Mas nessa imagem não é pênalti. E não tinha ainda, no domingo, uma outra imagem. Aí, no outro dia, a Ferge recebeu o time, acho que era o Vasco, tinha sido... O Vasco ficou puto que não marcaram e tal. O Vasco foi reclamar e aí mostraram outras imagens. E você tinha razão. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Aí o Milton me liga. Você é maravilhosa, tal. Mas aí no outro domingo eu levei um óculos de fundo de garrafa para ele. E eu falei assim, vamos analisar melhor as imagens. Mas foi o mais próximo que eu cheguei de Perder as imagens. de perder ali. Eu falei, caraca, pediram minha opinião é essa. Para mim, não. Por que eu tenho que concordar com... Mas aí o Edmundo soube cutucar e o Milton foi Botou junto. fogo, botou fogo. Colocaram. Bom, Lívia, estamos chegando no final do programa, nesse clima leve. Vamos para um ping-pong pra gente acabar fechar com chave de ouro. Eu pesei o episódio à beça hoje, Que né? isso, Nossa. que isso.
Bom, a primeira é um sonho profissional. Eu quero cobrir uma Copa do Mundo em loco. Legal. A primeira memória no futebol. O gol do Pet, minha primeira vez no estádio. Aquele golaço de falta. Flamengo e Vasco, né? Flamengo e Vasco. O melhor estádio que você visitou. Eita, o melhor estádio? Melhor. O melhor. Estrutura. Gramado. Eu vou colocar ele que foi especial, que foi o primeiro, apesar de hoje já estar passado. Mas na época, o San Siro. Legal. Bom voto. Um amigo no jornalismo. Olha, eu vou colocar o craque Neto. Legal. Um gênio, né? Doidinho. Uma inspiração na vida. Eu fujo do esporte porque eu trago comigo a resiliência da minha mãe. Minha véia danada. Libertadores do seu time ou uma Copa do Mundo? Copa do Mundo. Quantos anos você tem? Eu tenho 19. Você não sabe o que é Não Copa viu, do né? Mundo. Não sei o que é Copa do Vai Mundo. por mim. Libertadores é especial. Eu comemorei mais uma recentemente com um filho pequeno, com o pai, as gerações passando. É uma delícia, mas Copa do Mundo, não dá. Uma Copa do Mundo. É diferente. Uma cobertura, um programa mais difícil que você já fez. Substitui o craque Neto. Dorival na seleção, vai dar certo? Substitui o craque Neto, barra, com leveza e fazer o programa após o acidente da Chape. Esse deve ter sido complicado mesmo. Tínhamos 7 nossos lá. Uns amigos que eu dividi estúdio, que eu dividi a bancada. Voltar a dar bom dia foi difícil. Deve ser. Foi difícil. Dorival na seleção, vai dar certo? Olha, perto do que nós estávamos tendo, já deu. Tem um caminho longo, é tudo uma interrogação, mas perto do que nós tínhamos e do que o cenário poderia ficar ainda mais trágico, acho que já deu certo. E o Neymar em uma palavra? Uma? Uma. Desperdício. Tá certo. Tá certo. Desperdício. Leu meu pensamento. O Neymar nasceu com um dom que vai demorar muitas gerações para a gente ter outro personagem com o futebol dele. Ele é um desperdício. O futebol dele é um desperdício. É isso. Levou mal a Muito carreira. bom. Levou. Quer dizer, depende do ponto de vista, né? Tá rico. É isso. Ele certeza. tá trilhardário. Futebolisticamente. As próximas gerações dele não vai passar nenhuma dificuldade, Boas mas próximas assim, gerações. eu nunca vi alguém conduzir tão mal a vida paralelo com a carreira, sabe? Sim. Eu acho que a partir do momento que ele não soube esperar o tempo dele no Barcelona, dali para frente foi só dali para trás. Ele quis um time para chamar de seu, né? O Cristiano Ronaldo tinha um Real Madrid, o Messi tinha um Barcelona, ele quis um time para chamar de seu e o PSG. Não foi um Esse aí é fiasco. um outro episódio. Um fiasco. Dava pra fazer um episódio só de PSG. Dava. E parar para pensar que o Neymar é maior do que o PSG. Com certeza. PSG é um justo. time emergente que está tentando, né, ser grande. Sim. O tal do dinheiro não monta, né? Não. Sim. Não Futebol é funciona. diferente. Então, o Barcelona ia ser do Neymar. Ele não teve paciência. Então, desperdício. Mas está bem. Lívia, que legal. Foi muito bacana. Eu nunca tinha conversado tanto tempo contigo. A gente só se vê assim, oi, tchau, Cruzando, no aquário, né? cruzando. É. Muito bacana. Você é a simpatia que é no ar, fora do ar também. Obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui tabelando com você. Não precisamos comentar jogo. Poxa, mas seria muito interessante se um dia a gente estivesse junto numa dessa, né? Um Seria dia, muito legal. mas tá bom assim. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado e tocado a bola com a gente assim tão Obrigada, fico levemente. feliz. Obrigada, Felipe. Bom, Lívia, foi muito bom poder conversar com você, esclarecer algumas coisas, trazer temas muito importantes para a gente combater, debater. E agradecer ao Marcelo Duó, que dividiu a apresentação comigo. Obrigado eu. O roteiro e a produção foram feitos por Eduardo Santana e Felipe Maestrello. As redes sociais por Luiz Gattai, Isabelle Souza, Guilherme Meida e Gabriel Almeida. Edição de Vitor Cravari. Trabalhos técnicos de Afonso Afonsos. Produção da CESP de Nelson Nunes e Ana Maria Maioli. Supervisão de conteúdo dos professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. Muito obrigado. Até a próxima.